Fala galera do Literatura e Algo Mais, Bruno Rebouças hoje para contar para vocês como foi a experiência de somente ler brasileiros. Eu li 6 livros que eu publiquei já no feed, todos eles, li em ordem cronológica, começando pelo Guarani e terminando com Rubem Fonseca, agosto de 1990. Hoje eu vou falar de 3 livros desses 6 que eu li inicialmente e vou pegar fases diferentes da nossa literatura para poder conectá-los. Na verdade foi uma coincidência que 3 desses livros falem da mesma coisa, que é a formação do povo brasileiro. Então eu vou começar hoje falando de um dos livros que eu me apaixonei pra caramba, que se chama O Guarani, de José de Alencar, um clássico do romantismo, seguido por Macunaíma, de Mário de Andrade, que é um romance surrealista, que critica muito o modernismo de José de Alencar e de Peri, em O Guarani, que é um personagem principal, e Viva o Povo Brasileiro, João Baldo Ribeiro, eu acho que é de 1986. Os 3 livros falam da mesma coisa, que é a formação do povo brasileiro. Então nessa pegada, vamos começar por José de Alencar, que é o primeiro dos 6 livros que eu li esse mês. Na verdade foi mais de um mês, né? O projeto era entre setembro e outubro, mas por vários acontecimentos pessoais e tudo mais, acabou se alargando esse projeto. E eu terminei semana passada. Começando pelo Guarani, o Guarani eu achei fantástico, é um livro do romantismo brasileiro. O romantismo foi um movimento pós-independência do Brasil que tinha como um desafio, obviamente veio também de toda uma tradição europeia, principalmente francesa, de criação de romances e tal, de novelas, também na poesia, mas José de Alencar é o maior romantista em prosa. Em O Guarani ele cria um universo que mescla muito a tradição dos povos nativos, dos índios brasileiros, né? Brasileiros não, da terra, né? onde foi colonizado. O Brasil ainda não existia. A invasão portuguesa, dos colonialistas e também passando por outros países também que por aqui estiveram, mas se concentra muito já numa fase um pouco mais avançada da colonização, onde Portugal consegue manter ali o seu monopólio sobre as terras brasileiras. O livro se passa em Campos de Goytacazes, né, o que seria Campos de Goytacazes hoje. Fala dos Goytacazes, que eram índios muito fortes, uma tribo muito grande, e os Goytacazes tinham a tradição de comer gente, né? Isso é um samba famosíssimo da Imperatriz Leopoldinense, de 2002, que se chama Tupi or Not Tupi, e fala dessa formação do povo brasileiro. Mas isso aqui eu vou citar depois. O Guarani é a história de Peri, que é o rei tipo, como se fosse o rei, o imperador da floresta, dos Goytacazes, que tem uma devoção gigantesca por Ceci, filha de um fidalgo português. E a devoção de Peri faz com que ele abandone a sua tribo, deixe de ser o grande imperador da floresta para viver ali cuidando de Ceci e, obviamente, da sua família e tudo mais. Há um conflito na história entre índios e brancos, e o povo brasileiro vai ser formado após isso, porque Peri é incumbido de cuidar de Ceci após essa batalha ser meio que concluída e não haver salvação para os outros, né, para os nativos, para os europeus, né, os portugueses no caso. Os índios ali já estavam ganhando essa batalha, então Peri sai com Ceci, e a partir disso é muito interessante o final do livro, porque o final do livro ele casa 2 histórias que são muito famosas no mundo indígena, que é o dilúvio, onde Tamandaré e sua esposa sobrevivem em cima de uma árvore e povoam um mundo, e a nossa história como cristãos, né, que é o dilúvio, né, que a arca de Noé e tudo mais, que o homem é salvo pelo seu engenho dentro de um barco com todas as espécies, e a partir disso repovoar o mundo naquele instante. Então aí casa as 2 histórias entre brancos e índios, e aí acontece a junção entre Peri, o selvagem, nos ditos dos portugueses, né, na maneira dos portugueses falarem, e Ceci, a mulher branca civilizada, né, entre aspas, e a junção, o beijo que eles dão ali no momento que começa a cair um dilúvio na floresta é o que forma o povo brasileiro. Então todos nós somos descendentes de Peri e de Ceci, que é a junção do povo nativo com o invasor europeu que forma o povo brasileiro. E a partir disso aí é que existe o povo brasileiro. O povo brasileiro ainda não existia até então. Então todos nós, de alguma forma, somos descendentes de Peri e Ceci, como se acredita que somos de Adão e Eva. E o Guarani é fantástico, eu fiquei encantadíssimo, virei noites, eu não conseguia parar de ler, é um livro curto, essa é uma edição muito barata, então
a luminosidade da página é difícil. E aí, saltando um pouquinho mais esse movimento, eu acho que é impossível, não é impossível, você pode fazê-lo, mas fica uma lacuna. Se você lê Macunaíma, por exemplo, e não lê José de Alencar, o Guarani especificamente, há um desencontro, porque o que acontece com Macunaíma, e todo mundo conhece Macunaíma como um herói sem caráter, um índio negro que nasce preguiçoso, e esse sem caratismo de Macunaíma, na minha concepção, na minha ideia, é uma crítica velada ao caráter muito bem formado de Peri, na verdade um caráter de homem branco, de homem civilizado, não o rei da floresta como ele é, que ele deixa de ser para ser, vou botar entre aspas, um submisso a Ceci, as suas vontades e etc. E a família dela também, né? Os fidalgos portugueses e tudo mais. Então Macunaíma não tem caráter porque, na verdade, ele representa todas as formas do caráter do brasileiro, dessa formação de um povo anárquico, que seria um povo que não respeitou nenhuma ordem lógica na sua formação. Então há uma mistura entre, e aí daqui a pouco a gente vai entrar em Viva o Povo Brasileiro para falar disso também, há uma junção entre o branco e o índio, inicialmente, depois entra nessa formação étnica o negro escravizado africano, principalmente, e essas três raças formam uma só, que é a nossa, que é nós, o povo brasileiro. E é muito curioso isso, porque um povo tão miscigenado, tão misturado, tem um racismo muito estrutural, um racismo muito forte, né? O Brasil viveu sob a escravidão mais de 200 anos, 300 anos de escravidão. Então, sem escravidão oficialmente, são 100 e poucos anos. E ontem a gente viveu mais um episódio de racismo lamentável, assassinato do João Alberto num supermercado Carrefour em Porto Alegre, espancado até a morte, né? E aí a gente entra, aproveitando esse fato da morte, do assassinato, do extermínio de pessoas negras, a gente entra em Viva o Povo Brasileiro. Viva o Povo Brasileiro abarca um período gigantesco da nossa história, um livro grande, mais de 600 páginas, que a cena principal desse livro é um estupro de um europeu branco fidalgo, de uma escrava, que já vinha com a descendência de holandeses e negros, né? E vai passando os séculos, e essa família vai contando, sempre a história se passa no meio dessa família, desde do estupro inicial dos colonizadores holandeses e da morte desses caras pelos índios que começaram a devorar a antropofagia, né? Comer homem branco, deveriam ter comido muito mais, mas passa esse período de formação do povo brasileiro sempre muito relacionado à violação, né? E os portugueses fizeram muito isso. Então a miscigenação brasileira, diferente de outras colônias, como a Inglaterra, a França, espanhóis, a Espanha, que tinham um preconceito racial muito maior, essa miscigenação ela é menor também, né? E os portugueses não tinham esse preconceito de cor, né? Assim, inicialmente ali na colonização. Então eles estupravam todo mundo, tanto as negras escravas como as índias. E aí surge o povo brasileiro com um DNA de violação. Surge o povo brasileiro com um forte preconceito racial contra a mão de obra naquele instante, que era o negro. E aí entra um ponto, voltando de novo para o romantismo. E por que o índio é o protagonista do romantismo? Porque o índio é o povo inicial. Os brancos europeus não poderiam ser os protagonistas nacionais, não poderiam ser heróis nacionais, porque eles eram os invasores, os europeus, né? Os portugueses especificamente. Então, pós-independência, é necessário achar uma identidade para o povo brasileiro. E essa identidade é através do índio, né? E José de Alencar mescla o índio com o branco, com o romance final de Peri e Ceci, que é muito bonita a cena final, aliás, e isso forma o povo brasileiro. O negro é excluído dessa formação do povo brasileiro inicialmente, porque o negro era escravo, a mão de obra pesada, e o trabalho era visto como algo ruim, algo que não existia fidalguia no trabalho, não existia dignidade no trabalho. Então o negro não poderia ser levado também, como os brancos europeus não poderiam ser levados naquele instante da nossa história, pré-república, ser levado a essa qualidade. Quem vai fazer isso vai ser justamente João Baldo Ribeiro, porque a formação do povo brasileiro passa exclusivamente também
pela miscigenação e pela violação também, pelos assassinatos dos negros escravos pelo homem branco. Mais até mesmo com a formação dos índios depois, índios e negros, e brancos e negros, negros e índios, negros e negros, índios e índios. Então a formação do povo brasileiro se passa nesses 3 livros, né, nesse lance. Eu queria falar um pouquinho mais sobre Macunaíma, porque Macunaíma, ele é um grandíssimo filho da puta, é isso mesmo, assim, tipo, não tenho o que dizer. Mas Macunaíma é um romance surrealista, fantástico, uma estrutura brilhante, de um autor brasileiro que, com o modernismo, quer desconstruir toda a questão do romantismo, principalmente. Então, ler Macunaíma, depois de ler o Guarani, você consegue pegar muitos aspectos da crítica de Mário de Andrade ao romantismo, ao caráter inabalável de homem branco, de um bom selvagem. Ou seja, tipo, a figura do índio cordial, como o Brasil também fez o homem cordial, o negro cordial e o mito da democracia racial, né? Então Macunaíma quebra todos esses estereótipos, porque Macunaíma é super egoísta, Macunaíma age por si mesmo, Macunaíma é um índio que nasce negro e depois numa fonte mágica ele toma banho e vira branco e loiro. Então aqui tem toda a formação do que nós somos como nação. E isso não quer dizer que Mário de Andrade queria dizer que o brasileiro não tem caráter. O não ter caráter de Macunaíma, na verdade, é a junção de todos os nossos caráteres, ou seja, de todas as nossas personalidades. E como nós brasileiros somos anárquicos, não respeitamos entre aspas, obviamente, nós não somos somente brancos, nós não somos somente índios, nós não somos somente negros, nós somos tudo isso. Assim como na questão religiosa, aqui no Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, ele vai falar, né, o índio virou um anarquista porque os portugueses convertem os índios em cristãos, e acontece isso com Peri, em Guarani. E então nós temos todas as religiões, né? Nós somos protestantes, nós somos católicos, nós somos umbandistas, nós somos ateus, agnósticos e tudo mais. Então no Brasil tudo cabe porque nós não temos esse caráter fixo, esse caráter formado de uma forma restrita como os europeus tinham, né? E essa miscigenação forma o nosso povo. E é lamentável que a gente ainda viva em 2020, que os negros tenham menos acesso ao mercado de trabalho, a cargos de mando, que eles sejam violentados todos os dias, que eles sejam assassinados, exterminados, como eles eram no período lamentável da escravidão. Então nosso racismo estrutural é gigantesco, e não adianta o vice-presidente da República dizer que nós queremos importar o racismo de outros lugares, porque nós somos um dos povos mais racistas que existem, e nós não deveríamos ser, justamente porque a nossa formação é uma formação que vem de uma mescla de raças. Nós deveríamos ser o país onde todas as raças são bem-vindas e todas as raças deveriam ser tratadas da mesma maneira. A cada 10 pessoas mortas pela polícia, 8 são negras ou pardas. E isso é lamentável, triste, e principalmente isso é uma política de Estado, o que é pior. Tá bom? Então hoje eu queria falar sobre esses 3 livros. Adorei Macunaíma, é uma leitura não muito sempre agradável, é uma leitura difícil, é uma leitura que salta muito, vem de um movimento surrealista que ele começa a fugir de um inimigo em São Paulo, e daqui a pouco ele está no Nordeste, e do Nordeste ele salta para a Amazônia, e depois ele volta para São Paulo. Mas é um livro muito engraçado em muitas partes, e Macunaíma é o herói de nossa gente realmente, porque Macunaíma representa tudo que nós somos como brasileiros, né? E não só as coisas ruins, que é o mais famoso de Macunaíma, mas as coisas boas também. Macunaíma inventou várias coisas engraçadas e interessantes, como o futebol, por exemplo, segundo Mário de Andrade. O Guarani, que é um dos romances mais famosos do romantismo, que aqui nasce o povo brasileiro, com a junção entre o selvagem, entre aspas, que é Peri, do povo nativo, e a europeia civilizada branca, que é Ceci. E as duas nações, as duas histórias terminam iguais, terminam com um dilúvio. E vive o povo brasileiro, de João Baldo, que começa em 1600, com a invasão holandesa, e vai até o fim da ditadura militar, passando por vários períodos. É um livro muitas vezes lento, mas é um livro fantástico, uma escrita maravilhosa, e vai contando, não existe um protagonista só, obviamente, porque são 400 anos de história, e essa história vai passando pela mesma família de diversas formas. É isso então. Na semana que vem, 2 livros de Machado de Assis e Rubem Fonseca. Um abraço.